como vai você? Começamos agora o programa RF com você para todo o Brasil. E o tema de hoje é alimentação saudável. Isso mesmo, você vai aprender os segredos dos sucos detox. E você já pode mandar aí os seus comentários com hashtag RF com você em todas as redes sociais. Você também já pode fazer uma foto enquanto nos assiste, isso mesmo. Vai lá, gente, olha, em frente à TV e faz um clique. Sua foto pode aparecer aqui. Lembrando que estamos ao vivo e seguimos assim até 1h da tarde. E eu já quero convidar você para curtir a página do Facebook da Rede Família. Entra lá, olha, facebook.com/Rede Família Oficial. Coloque também o WhatsApp, quero receber as opiniões. Aliás, se você tiver alguma dúvida sobre o assunto do dia, pode nos mandar. E você aí de casa, tá curioso para saber o que vai ver hoje aqui no nosso programa? Então, olha só. Qual o suco capaz de limpar o organismo e renovar a saúde? No estúdio, uma nutricionista vai passar a receita e tirar as dúvidas sobre os sucos detox. Tem ainda reportagem especial sobre um alimento que tem encantado o paladar dos brasileiros, o cogumelo. Será que é saudável? Tem ainda nosso quadro especial de cinema com a crítica do novo filme da saga Jogos Mortais. E as principais notícias do dia. O RF com você está só começando. Mensagens. E aí, já mandou a sua? Ainda não? Tá esperando o quê? Põe o WhatsApp aí, eu quero receber a sua mensagem a partir de agora, com todo carinho. Você já sabe, né? Nome, o estado, da onde você é. Olha lá. DDD 19 97102 4854. Então, a partir de agora, você já pode mandar a sua mensagem. Vamos juntos até 1h da tarde. E vamos à previsão do tempo. Coloca aí na tela. Será que tá fazendo sol? Tá chovendo, né? Vamos começar por Limeira. Mínima 17 graus, máxima 28 graus. Tá quente já cedo, hein? Campinas, mínima 16. Máxima 28 graus. Olha, igualzinho Limeira, só o sol lá, que né, não aparece não, gente. Tá nublado lá em Campinas. Ribeirão Preto chove, mas a máxima 30 graus. Tá quente demais, hein? Mínima 18 graus. Então esta foi a previsão do tempo para hoje. E agora a gente vai fazer um giro pelo país. Nós vamos para as notícias do dia. Começamos com os flagrantes de mais assaltos a banco. Em um dos casos, os bandidos não pouparam nem os clientes que ficaram na linha de tiro. Armados e com máscaras, os ladrões descem do carro e invadem o banco. O quarto suspeito fica do lado de fora. Um cliente que percebe a chegada dos criminosos decide fugir. Já dentro, um ladrão agachado mexe em uma bolsa. Um outro suspeito aparece e chama o homem. Eles decidem ir embora. Enquanto os ladrões ainda estavam na agência da Caixa Econômica Federal, a polícia foi chamada. E quando saíram, cruzaram por uma viatura. Houve troca de tiros e eles conseguiram fugir. O veículo foi atingido. No para-brisas, 3 perfurações quase na altura da cabeça de quem estava dentro. Nenhum policial ficou ferido. Depois de uma denúncia, a polícia encontrou uma casa e cercou o local. Na negociação, 7 ladrões se entregaram. Dentro da casa, a polícia encontrou fuzis, muita munição, coletes e rádios. A 53 quilômetros dali, em Mairiporã, na Grande São Paulo, outro assalto a banco. Aqui, o alvo são os caixas eletrônicos. Eles descem dos veículos. 2 seguem para o banco. Quebram a porta de vidro com um pé de cabra e entram com os explosivos. Os outros carregam uma espécie de tubo de ventilação. O equipamento, segundo a polícia, serve para dispersar a fumaça. Uma tática da quadrilha para não perder a visibilidade durante o roubo. Em minutos, a explosão. A quantidade de fumaça é grande. Os assaltantes rendem um caminhoneiro para usar o veículo e bloquear a rua. Rapidamente, eles saem com os malotes. É assim por quase 10 minutos. A 200 metros dali, são 69 ataques a caixas eletrônicos só no estado de São Paulo.
Agora, as superdívidas geradas por multas de trânsito. Em muitos casos, o valor supera o do próprio veículo. Você pagaria mais de 25 milhões neste carro e 17 milhões neste. Os valores são só das dívidas de cada um desses veículos. A Kombi acaba de chegar ao pátio do Detran. Foi apreendida numa operação de rotina da Polícia Militar. Na tabela FIPE, um modelo desse, ano 2008, custa pouco mais de 19 mil reais. Ou seja, com o pagamento da multa, daria para comprar 1.300 veículos iguais. A Kombi foi licenciada pela última vez em 2012. Nestes 5 anos, foram registradas 2.278 infrações de trânsito. Como o veículo está no nome de uma empresa e nunca foi indicado um condutor, o valor das multas foi multiplicado até chegar aos quase 26 milhões de reais. É que quando o motorista não é indicado pela primeira vez, a multa dobra. Na reincidência, o valor triplica e assim por diante. Para o carro não ser leiloado, é preciso pagar o valor milionário num prazo de 2 meses. O saldo negativo continua na conta do antigo dono. O valor arrecadado no leilão vai ser pago os débitos desse veículo até o valor arrematado e os débitos faltantes ficam no nome desse CNPJ ou então do CPF do proprietário do veículo. Neste ano, o Detran registrou 72 apreensões de veículos com multas milionárias. A gente tem um setor aqui no Detran, na Diretoria de Educação para o Trânsito e Fiscalização, em conjunto com a Polícia Militar, que é feito um monitoramento de todos esses veículos com multas milionárias, para que a gente possa aí fazer operações de fiscalização para estar apreendendo esses veículos. Agora, os detalhes da prisão de Rosinha e Antony Garotinho. Eles foram presos pela Polícia Federal, suspeitos de integrarem uma organização criminosa envolvida com corrupção. Esta imagem exclusiva mostra o momento da chegada de Rosinha Mateus ao Rio de Janeiro. Foram menos de 4 horas de viagem de Campos, no norte do estado, até chegar à cadeia pública de Benfica, na zona norte do Rio, onde passou a primeira noite. Trouxe na bagagem algumas roupas. Rosinha Garotinho vai ficar na mesma cadeia onde estão outros 2 ex-governadores do Rio, o marido Antony Garotinho e Sérgio Cabral. É também a prisão para onde foi levado o presidente da Assembleia Legislativa, Jorge Pisciani. Para evitar problemas, Garotinho estará numa ala separada dos presos da Lava Jato. Garotinho foi preso pela Polícia Federal dentro de casa no Rio. A esposa dele, Rosinha Garotinho, foi presa em Campos, no norte fluminense. O casal é suspeito de integrar uma organização criminosa que arrecadava recursos, inclusive mediante extorsão, para financiar campanhas do Partido da República, o PR. A acusação também envolve o presidente do PR, Antônio Carlos Rodrigues, e mais 6 pessoas. Segundo o Ministério Público, Antônio Carlos teria pedido ao frigorífico JBS o repasse irregular de 3 milhões de reais para a campanha de Garotinho ao governo do Rio em 2014. Ainda de acordo com os promotores, para dar um ar de legalidade ao dinheiro da corrupção, a JBS contratou uma empresa de Macaé para prestar serviços na área de informática. O trabalho nunca foi realizado. Um dos denunciantes, André Luiz da Silva Rodrigues, disse à Polícia Federal que a organização criminosa empregava até arma de fogo. Foi a terceira prisão de Garotinho em pouco mais de 1 ano. As 2 primeiras foram por causa de um esquema de compra de votos em Campos. Há 2 meses, ele havia ficado em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica, mas conseguiu a liberdade 2 semanas depois em uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral. No dia 16 de novembro de 2016, na primeira prisão, o ex-governador se levantou da maca de uma ambulância para evitar a transferência para o presídio de Bangu. Agora, uma tendência que tem mudado o mercado de trabalho. A experiência tem se tornado um atrativo para as empresas que começaram a contratar profissionais mais velhos em ambientes dominados por funcionários mais jovens. Aos 61 anos, José Antônio ganhou uma chance de voltar ao mercado de trabalho depois de 1 ano e meio desempregado.
E foi graças a um programa que contrata profissionais acima de 55 anos que ele foi selecionado. Apesar de ser uma pessoa de idade um pouco mais avançada, mas foi uma oportunidade muito bacana e estou feliz. Os cabelos grisalhos do analista de suporte destoam num setor dominado por jovens com menos de 30 anos. É um choque de gerações na mesma bancada de trabalho. Olha, a minha chefe tem a idade do meu filho caçula. E o meu coordenador tem a idade do meu filho mais velho, ou seja, na faixa de 32 e 35 anos. Deu tão certo a experiência que a empresa abriu mais 3 vagas na área de suporte técnico para candidatos acima de 55 anos. E outras empresas estão fazendo o mesmo. Valorizar profissionais mais experientes tem sido frequente num mercado de trabalho onde a tendência é as pessoas se aposentarem com mais idade. Nesta administradora de consórcios, os funcionários com mais de 50 anos já representam quase 10% do quadro de pessoal e recebem salários iguais aos dos mais novos. Ione já não se sente deslocada num setor onde a preferência costuma ser pelos mais jovens. E normalmente as pessoas preferem os novos que estão saindo de faculdade para ser desenvolvedor, para trabalhar com teste e tudo mais. E aqui não. Você está quebrando esse tabu aqui. Um pouco. A empresa também criou um programa de incentivo para contratar ainda mais trabalhadores dessa faixa etária. Essas pessoas com mais idade, elas de fato também têm a mais paciência, já vivenciaram outras experiências e sabem lidar melhor com o público. E tem outra vantagem em relação aos colegas mais jovens. No caso do João Luiz, que é vendedor de consórcios, ele bate as metas mais facilmente porque aos 53 anos já está com a vida estabilizada e dedica também o tempo livre ao trabalho. O meu telefone não para cliente, né? Enquanto que o jovem, às vezes, né, prefere ter o trabalho dele só naquele horário comercial, né? Uma das principais agências de publicidade do Brasil realizou uma pesquisa sobre os medos das pessoas. E o resultado é uma série de novos medos ligados à vida online. Olha só. 48 tipos de medo foram citados. Entre os principais, o medo de acontecer algo com os filhos e o da violência. Mas o que chamou mesmo a atenção foram os novos tipos de medo. São os 13 novos medos que estão essencialmente ligados à nossa vida online. Há uma vida intermediada pelas telas, de telefone ligado o tempo todo, do computador, da televisão. Eu tenho medo de não ser perfeito, eu tenho medo de ser julgado o tempo inteiro, eu tenho medo de ser manipulado, tenho medo de ser manipulado o tempo inteiro. O que é o medo? A pesquisa foi apresentada a um grupo de publicitários e grandes empresas brasileiras. Por meio de campanhas, elas podem ajudar as pessoas a transformar esse sentimento em algo positivo. As marcas, elas podem atuar dentro de emoções e sensações que neutralizam o sentimento do medo. Isso pode ter a ver com te dar maior conhecimento, maior domínio sobre você mesmo, maior autoestima. O medo tanto pode nos paralisar, como ele também pode ser um motor de desenvolvimento da sociedade. E você, tem medo? Essas foram as notícias do dia. Vamos agora para o intervalinho, é bem rápido, não saia daí, eu volto já agora, 11h49, RF com você, volta já. Estamos de volta. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço lá para o João de Henrique. Ele falou que, na verdade, é João Batista Andrade Soares, mas ele é conhecido lá como João de Henrique. Então, um abraço para você. Ele mora em Belo Campo, Bahia. Oh, Bahia, que amo tanto. Um abraço para você que está nos acompanhando. E você já sabe, né, que você pode aí mandar os seus contatos. Comenta nas redes sociais, hein? Você já segue a Rede Família em todas as redes sociais? Eu vou ensinar você, olha. Entra lá no Facebook, o endereço vai aparecer aí para você na sua tela, é facebook.com/Rede Família Oficial. No Instagram é @canal Rede Família, nos segue lá também. E hoje eu quero muitos comentários na hashtag RF com você. Se você quiser me mandar agora uma mensagem, é só escrever com hashtag RF com você. E se você quiser nos mandar uma foto, eu amo essa foto, gente, pode fazer isso pelo WhatsApp.
O número aparece aí para você também na tela e você vai lá, vamos lá, à frente da TV, faz um clique bem bonito e daqui a pouco eu vou mostrar aqui as participações. Eu fico tão feliz quando eu recebo, né, as participações. Estão chegando aqui, daqui a pouco já mando beijo para todo mundo. E vamos falar um pouquinho de alimento? E olha só que interessante. Tem um alimento que tem ganhado destaque na preferência dos brasileiros, que é o cogumelo. Imagine você, cogumelo. A repórter Larissa Israel foi conhecer uma plantação que é super interessante. Olha só. Os cogumelos são conhecidos pelo sabor exótico. São saudáveis e pouco calóricos. E com isso estão ganhando cada vez mais a mesa dos brasileiros. E nós viemos até a cidade de Valinhos, aqui no interior de São Paulo, para conhecer de perto o cultivo desse alimento. O Monteiro deixou a vida de executivo de lado para se tornar produtor rural. É isso, há 3 anos à frente do cultivo de cogumelos, né, Monteiro? Exatamente. Eu deixei a parte de empresário mais executivo, de ficar viajando, pressão de resultados para começar na parte rural e agricultura urbana para ter mais qualidade de vida. E hoje você já começou esse cultivo. E como funciona? Sim, o cultivo ele é simples, né? A gente vai mostrar passo a passo. Mas é um processo que vem crescendo à mesa dos brasileiros. É um alimento saudável, traz benefício à saúde. Tem muita gente substituindo a carne pelos cogumelos. Ele tem a mesma proteína da carne. Vamos conhecer um pouquinho, então? Vamos. Para você explicar pra gente como funciona? Eu acho que muita gente não conhece como é o cultivo de um cogumelo. Você tem uma opção aqui, né? São várias formas de cultivo. Eu tenho uma metodologia que é a parte de substrato com bagaço de cana, palha de arroz e farelo de trigo e o micélio, que é a semente do cogumelo. Ele é um fungo. Então tudo isso fica dentro desse saco? Fica dentro desse saco. O saco é todo furado e o cogumelo vai atrás de luz para poder nascer. E umidade. Luz e umidade. Aqui, eles estão na fase inicial do processo. Exatamente. Mais pro final, nós temos outros cogumelos que já estão nascendo, eu posso dizer assim? Sim, estão florindo, vamos dizer assim. Florindo. Estão em floração. Que são esses? São esses daqui. Eles começam nesse formato, Eles né? começam dessa forma, eles vão crescendo até chegar nesse formato aqui, daqui para cima, para maior. Então, a colheita desse fungo pode ser de 1 a 2 vezes ao dia. E como funciona? O que você precisa fazer? Precisa irrigá-los? Hoje eu tenho um sistema de nebulização que está no teto aqui da estufa, na parte superior. E ele é nebulizado a 8 vezes ao dia, 5 minutos de água. Então eu reproduzo uma chuva. Então são gotículas de água que caem, eu tenho que manter a umidade acima de 80 graus de umidade. E são vários cogumelos diferentes, né, que nós temos aqui também. Aqui desse lado nós temos o shimeji branco, que é utilizado na gastronomia japonesa, culinária japonesa e outras culinárias, né? Aqui no lado nós temos o shimeji cinza. Ele está caindo no gosto dos brasileiros, ele é parecido com o shimeji branco, só que ele é muito mais macio. E temos outras variedades, nós temos o salmão, que ele está para nascer. Tem o salmão aqui começando a nascer, né? Ele inicia a produção. E eu tenho do outro lado o cogumelo ostra, que ele também vai começar a florar. Eles têm gostos diferentes? Tem gostos e texturas diferentes. O salmão ele tem um sabor mais intenso, mais forte, né? Ele é mais fibroso. O cogumelo ostra, ele já é totalmente diferente, ele tem até o cheiro dele é diferente, ele não tem fibra nenhuma. E tem um tamanho específico para a colheita? Porque aqui a gente já vê um que lá já passou do tamanho, isso. Ele, assim, a gente não consegue regular o tamanho, porque um dia anterior ele tá pequeno e aqui eu esperei para colher para fazer a reportagem. Então ele cresce muito rápido. E se deixar ele continua crescendo? Continua crescendo, ele fica mais ou menos desse tamanho. Mas aí pro consumo não é mais interessante esse tamanho? Não,
Existe todo tipo de público. Alguns preferem os pequenos, outros não se importam. E eu tenho uma produção verticalizada. Eu faço hambúrguer de cogumelo. Quando o consumidor não aceita, eu faço hambúrguer de cogumelo. É uma boa opção, então, para os veganos, vegetarianos. Exatamente. E eu não tenho perda, né? Eu reduzo a perda. Exatamente. A gente consegue colher? Consegue. Algum cogumelo? Consegue. Vamos... Então, para colher é muito simples. Você vai com a mão, só dá uma meia voltinha. Que bonitinho. Posso ver? Pode. Ó, gente. E daqui já vai? Já vai para a mesa do consumidor. Direto para a mesa. Não se lava, não se nada, não faz nada. Não faz nada. Aqui ele tá pronto. Tá pronto. É só refogar. E aqui nós temos um exemplo dessa evolução do cogumelo, Exatamente. né? Nós temos o cogumelo pequenininho, já dá pra ver até a folhagem, as folhinhas dele, eu posso dizer assim? Como se fossem as pétalas As dele. pétalas, né? Bem pequenininhas. Aqui a gente já tem um outro processo, ele vai aumentando, aumentando. Amanhã ele já fica dessa forma aqui, pronto para colher. Pronto para colher. E já vai para a mesa do consumidor. E já vai pra mesa. É muito rápido, né? Todo dia você tem colheitas. Em média, o quanto você colhe aqui por dia? Cada lote que eu recebo 200 sacos, mais ou menos, de substrato. Ele gera mais ou menos entre 800 gramas a 1 quilo. Ele, para começar a produzir, ele leva mais ou menos a 15 dias. Após 15 dias, todos os dias você tem colheita. Todos os dias você passa. De manhã e à tarde você colhe. E é o bacana também que é um alimento que vem sendo estudado por várias universidades, que traz benefícios também à saúde, né? Exatamente. Tem uma universidade no Japão, se eu não me recordo, acho que é Osaka, é o nome da universidade, eles têm estudo para combate ao câncer. Mas tem outros benefícios, que eu falei anteriormente. Afina o sangue, baixa o colesterol, é antigripal, baixa a caloria, é substituto da carne. Osteoporose. Osteoporose, exatamente. Ou seja, um alimento que vai trazer muitos benefícios também para a sua saúde. Além de ser saudável, extremamente saboroso. Sim, pode ser. Bem carregado de nutrientes. De fazer, refogar. Em 5 minutos você faz um cogumelo refogado. As pessoas podem comer ele cru também, né? Tem algumas pessoas que comem cru. O cogumelo salmão você pode comer ele cru, que ele tem pela aparência de ser rosado, né? E depois da colheita, o que é feito com esses sacos, por exemplo? Esse saco ele tem uma durabilidade de 3 meses, né? O substrato. Após 3 meses, eu faço doação desse material para hortas comunitárias e produtores de hortaliças. Ou seja, ele vira adubo orgânico. Vira adubo orgânico. Ele vira camada morta para os produtores. O que é a camada morta ou camada seca? Ele fica seco na parte de cima e embaixo ele fica úmido. Então, para as hortaliças, é um prato cheio e reduz o consumo de água, né? E os cogumelos basicamente precisam de luz e água? Não, luz ele não precisa porque ele fica num ambiente de estufa. Então ele fica protegido do sol, ele precisa mais de umidade. Mais de umidade. E temperatura. A temperatura aqui ideal é entre 14 e 21 graus. E ambiente úmido. Ambiente úmido. Se você ver toda a estufa, você vê que a estufa está toda molhada, o piso, por causa que ele precisa ter umidade. Sem umidade, ele acaba ficando seco. Isso. Então, assim, a variação de temperatura, assim, só nessa sazonalidade que a gente fala de temperatura de primavera, verão, um dia tá meio calor, maluca. outro dia tá frio, né? Exatamente. Isso acaba te atrapalhando também. Atrapalha. Quente demais atrapalha. Ele retarda o crescimento. E frio demais também. Frio também. Frio demais também. Eu preciso trabalhar nessa temperatura e com umidade. Tem que estar sempre ali no meio termo, né? Eu consigo regular com água, né? Com a nebulização ou com a abertura das cortinas. Então, para fazer troca de ar. Se eu deixar tudo fechado, eu tenho CO2 demais. Daí ele trava o desenvolvimento. Então tem que ter troca de ar constante. Vamos dar mais uma volta, Monteiro?
E o mais interessante é que eles nascem por todo lado, né? Eles nascem no saco inteiro. Então tem cogumelo em cima, tem cogumelo embaixo, nas laterais. Onde tiver furado, ele vai nascer. Se ele tiver algum ponto, ranhura no saco, que tiver mais frágil, ele vai furar o saco e vai nascer. E vai nascer também. Vai. Esse daqui já está em outro processo, né? Já está nascendo, só que sim, não existe um padrão para crescimento de cogumelo. Nasce em formatos diferentes. Olha esse aqui, ó, já tem bastante já. Isso. Tem alguns sacos que nascem mais, tem outros que menos, outros mais. E eles nunca nascem também na mesma proporção, né? Porque tem alguns menores, outros prontos para colheita, né? Exatamente. Não existe um padrão, é um fungo. É um fungo. É a natureza que vai determinar. A natureza agindo, né? Exatamente. Olha esse outro aqui. Bem grande. E é bom lembrar que aqui não tem nada de agrotóxico, né? Nada. O fungo é totalmente orgânico. Todo cogumelo é orgânico. Se tivesse algum tipo de agrotóxico, ele nem nasceria, nem né? nasce, não nasce. Impede o crescimento dele. Impede o crescimento. É isso. Vamos dar uma olhada para a gente ver como chega para o consumidor final? Você tem aqui também, né? Tem sim. Então vamos falar. Monteiro, os cogumelos chegam na mesa do consumidor final desta forma, né? Sim, ele chega em bandeja. Nós temos bandejas que pode ser 200 gramas, 500 gramas ou bandeja de 1 quilo. Então aqui nós temos o portobello, temos o cogumelo shiitake, o shimeji preto, o shimeji branco, o cogumelo ostra e o cogumelo Paris. Ou seja, são várias opções, né? São várias opções. Opções saudáveis, é um alimento rico em nutrientes, que vem para combater, né, com estudos de várias doenças. Combate ao câncer, à gripe. Como nós já comentamos. Substituto da carne para os veganos. Exatamente, para os veganos, né? Então, substituto da carne. E são produtos orgânicos, né? Sim. Monteiro, obrigada mais uma vez por receber a nossa equipe e por nos apresentar, né? Esse universo tão curioso da gastronomia. Obrigado, voltem sempre. E até uma próxima. Olha só que interessante, gente. Tô gostando, hein? Mas para a gente falar um pouquinho mais sobre alimentação, dieta, tudo que está na moda e como a gente fala para o Brasil todo, a gente vai falar um pouquinho, né, das novidades pelo Brasil. Eu estou recebendo aqui nutricionista Patrícia Milarek, uma grande profissional, e a gente já estava conversando e eu estou aprendendo muito com ela. Seja bem-vinda. Ai, gratidão pelo convite, é um prazer vir aqui no Rede Família com você. E daí a gente já começa perguntando, né, que é uma dúvida. Quando a gente fala em proteínas, daí a gente fala do frango, da carne, eu posso, né, colocar aí o cogumelo como uma proteína também, Patrícia? Sim e não. Por que sim? Porque há pessoas que não têm uma digestão tão eficiente para proteína, nós sabemos disso. Há pessoas que não consomem mesmo, né, por escolha, por opção, e que são muitas vezes os veganos, os lacto-veganos, os vegetarianos,
os ovo-lacto-vegetarianos, são pessoas que optam por não consumir proteína animal e às vezes ficam também, a gente opta muito para essa questão do cogumelo. Porém, ele não vai igualar a uma proteína de frango, de carne ou de peixe e nem a de ovo. Mas na parte de imunidade, a gente sai ganhando muito com o cogumelo. O cogumelo, ele tem muitos benefícios na nossa parte imunológica. Agora, tem uma quantidade, como quantas vezes por semana, como peixe, como a carne, né? Porque a carne é uma vez por semana, o ideal. O cogumelo nós podemos usar tanto no dia a dia, para quem gosta, pode ser usado pelo menos 2 dias na semana também. O mínimo a gente preconiza 2 vezes na semana. Refogado? Pode ser cozido, pode ser refogadinho, pode ser no meio de um omelete para quem consome o ovo, pode ser refogado com legumes, pode ser em uma sopa. Porque, querendo ou não, o cogumelo ele é um fungo, mas ele cozinha facilmente. Agora tem que ter cuidado no preparo, tem que lavar antes. Sim, lavar, ter todos os cuidados da higiene, né? Lavar, até por conta disso. Mas no preparo a gente pode usar tanto com óleo de abacate, fica bem gostoso. Olha, óleo de abacate? É, óleo de abacate, que ele não oxida em alta temperatura, o óleo de abacate. O óleo de coco, que também é mais um que não oxida em alta temperatura. Ou fazer da forma com, hoje em dia é muito usado, néctar de coco, que parece que você fez o cogumelo no molho shoyu. Gente, vamos aprender isso, néctar de coco. Isso eu encontro, já é usado no país todo? Mas em lojas de produtos naturais é mais comum. Ele se você olhar os ingredientes do néctar de coco, o que que tá lá? O próprio coco acrescido de bicarbonato de sódio normalmente, para dar bem esse paladar mesmo, do docinho com salgadinho. Por isso que foi uma opção bem bacana para a substituição do molho shoyu. Mas ele ainda é adocicado, então vale a ressalva de diabéticos e pré-diabéticos. Quem faz controle de glicemia, ficar atento, né? Não consumir assim liberadamente. Bom, antes da gente falar um pouquinho das novidades, vamos falar da dieta. Vamos supor, eu que quero montar uma dieta para a semana toda, então você falou 2 vezes o cogumelo. Isso. A carne, quantas vezes eu posso comer a carne no almoço, no jantar? Como que eu faço esse cardápio durante a semana? Não tem isso é muito individual. A gente fala da individualidade bioquímica. Cada um tem seu DNA, né? Sabemos que nem gêmeos idênticos não têm a mesma digital. Por quê? DNA é DNA, cada um tem o seu. Então não tem como generalizar. O que tem como dizermos, em geral, para a saúde, quem consome carne vermelha? 1 bife por dia. 1 bife por dia? E quantas vezes por semana? 1 por dia. Então mas que seriam 7 dias na semana. Porém, é obrigatório? Não. Se você optar por comer 2 vezes na semana, você optar por não comer, nós temos como repor esses nutrientes com outros alimentos. Então, não é aquela coisa de, carne vermelha, tem que comer. Eu sempre brinco, verduras, frutas, legumes, isso nós temos que comer, porque isso nada substitui. Agora, o restante, a gente tem que dar os pulos, mas tem forma de repor. Porque a gente pode repor também com frango, com o peixe, né? Com ovo. Ovo é uma proteína. Ovo agora, meu Deus. Mas vamos deixar, a gente já fala do ovo. Tá mas bom. O peixe e o frango também, como que eu posso intercalar nessa dieta na semana? Mesma coisa. Colocar um filé por dia, porque é muito individual, porque se a pessoa ela tem uma patologia, às vezes ela precisa de mais proteína, às vezes ela precisa de menos. Se é uma pessoa que pratica uma atividade física extenuante, ela muitas vezes precisa de mais, muitas vezes de menos. Porém, a gente cai naquela de sempre. E se ele é um atleta e ele é vegano? Tem como? Tem. Então não é obrigatório comer proteína só porque ele faz atividade física. Então é muito da pessoa. Se ele quer comer o frango, não exagerar, também não ultrapassar um filé por dia. Porque hoje em dia é muito complicado a questão do controle, né? O que é dado para esse frango, o que é dado para esse gado, o que é o peixe, né? Nós tivemos 2 acidentes grandes em 2015, Cubatão e Mariana. Então nossos peixes também, ainda nossas águas estão, né? Bem mais contaminada. Então eu falo tudo, nada comer em exagero.
Comer na suficiência. Deixa eu mandar um abraço lá pro Neto. Oi, Neto, ligadinho no nosso programa. Ele lá da cidade de Boa Saúde, Rio Grande do Norte. Bom, já mora na cidade, né? Boa Saúde, deve ter uma boa saúde, né? Com certeza, que bacana, né? Boa saúde. E você que está nos assistindo, pode mandar também o seu recadinho e falar aí o que você gosta de comer. Porque a gente sabe que o país é rico, né? Então, qual que é o costume da sua terra aí, né? Porque a gente sabe que, mineiro, não, você vai para Minas, que delícia, né? É. Bom demais. E você estava falando da banana da terra? Banana da terra é muito forte no norte, né? E é muito bacana, inclusive no café da manhã, né? Comer cozidinha com café. O mineiro é na batata doce, né? Uma batata doce cozida com café. Pra que pão? Come a batata doce. E Minas tem muitas plantas que a gente chama de punks. São as plantas alimentícias não convencionais. Ora pronobis é uma. Que em Minas tem muito ora pronobis e ora pronobis tem muito ferro. Então, para pessoas chama ora tracinho pro tracinho nobis. E é uma planta super bacana e em Minas tem muito ora pronobis. E para quem tem anemia, nossa, ela é uma excelente planta. E ela também tem proteína de origem vegetal. Mas é um prato cheio pro vegano, por exemplo, por causa dessa questão do ferro e proteína. Agora, você falou da banana da terra. É assada? Assada ou cozida. E eu posso substituir no café da manhã? Pode. Tanto salpicando canela, que dá aquele tchan de adocicadinho, né? Ou um cacau, para quem é chocolatra. Ou raspar, ou para quem pega o favo da baunilha e pega o pozinho. E para quem gosta de uma coisa salgada, assou ou cozinhou, põe um fiozinho de azeite, põe uma pitada de sal, de preferência o sal marinho. Você falou de Minas, eu lembrei de Goiás, que lá tem o piquê. Isso. Que é espinhudo? Que é espinhudo. E aí, você que mora em Goiás, fala pra gente, mas tem que saber fazer. Tem que saber fazer. O piquê, mas também ele tem bastante nutrientes e bastante antioxidantes, o piquê. Gente, tudo isso a gente tava conversando antes. Eu achei interessante, ela falou do açaí também. Onde que o açaí é salgado? No Pará. No Pará? No Pará. E açaí é um puxa-alimento brasileiro, riquíssimo em nutrientes. A gente tem o ORAC é um índice que mede a quantidade de antioxidantes do alimento. E o açaí, ele sempre sai ganhando nesse nível. Mas eu nunca imaginei ele salgado. Porque lá no Pará ele é puro, né? Então, ele é um alimento neutro. Açaí e abacate são alimentos neutros. Mas aqui em São Paulo, ele é adicionado de xarope de glicose e de xarope de guaraná. O açaí sem açúcar não recebe o xarope de glicose, porém recebe o xarope de guaraná. Então, ainda assim, no fundinho é adocicado. Lá não, lá é o açaí puro. Então, ele é neutro, você pode consumir com peixes, com farinhas, com batata, com arroz, que é o costume deles. É interessante que o Brasil é muito rico. E vamos falar do ovo, porque até um tempo atrás o ovo era um vilão. Agora tem gente que come ovo de manhã, na hora do almoço, no jantar. Pode isso, Patrícia? Pode, porque o ovo, ele é uma proteína muito boa, muito rica e muito barata, né? Quem tem galinha em casa, então, é o melhor ovo. Porque quem tem galinha em casa pode dizer melhor do que eu. Um dia o ovo sai verde, outro dia o ovo sai azul, outro dia vem com 2 gemas. E é super gostoso. E ovo é uma proteína. A gente costuma brincar que depois do leite materno, o ovo é um dos melhores alimentos que tem. Então, mas isso que eu queria entender. Por que no passado ele foi condenado e agora todo mundo come à vontade? Contém colesterol na gema de ovo, sim. Isso é fato. Ah, na gema? Na gema. Porém, esse colesterol, o que os estudos têm mostrado? Que esse colesterol, quando ele entra em nosso organismo, ele sinaliza para o nosso corpo que está entrando um colesterol bom. Então, o seu corpo não precisa fazer aquela produção endógena. Mas, quando a pessoa tem o polimorfismo genético, aquela questão de já ter um colesterol, né, familiar, que a gente fala por genética e tal, aí o ovo somatiza, aí o ovo não pode ser tão generalizado. Há casos e casos.
Tem pessoas que ainda com colesterol, por herança genética, consomem ovo numa boa. Eu costumo trabalhar assim, consuma ovo, segure em outros alimentos, mas consuma. Mas a gente sempre fica de olho. Mas é importante o que você falou, porque tem muita gente que pega às vezes pela internet, acompanha a dieta pela internet. Então, nesse caso, por isso que existe o profissional. Sim, daí não ultrapassar 3 gemas ao dia. No cuidado, 2 a 3 gemas ao dia. Não ultrapassar isso. Quando tem essa questão dessa tendência de hipercolesterolemia por genética. Agora tem a questão também do cozinhar, né? Tem gente que fica lá, deixa o ovo cozinhando. Tá errado, né, Patrícia? E os antigos faziam o famoso ovinho com a gema mole, né? Ai, que delícia, tá me dando fome. Eu falo que para deixar a gema mole, quando facilmente, é só deixar cozinhar por uns 8 minutos. Pãozinho, ai, que delícia. 8 minutos a gema, ela atinge uma temperatura boa, só que ela não chega a ficar dura. Ela fica meio molinha. Então, 8 minutos se eu quiser a gema molinha. Ela não vai ficar líquida, só que ela vai atingir a temperatura de cozimento necessária e ela vai ficar aquela gema cremosa. E se eu quero firminho, cozido mesmo? Aí, 10 minutos, 10, 12. Não tem necessidade de passar de 12 minutos o cozimento do ovo. Eu já sei o que eu vou almoçar hoje. Eu vou chegar lá em casa e vou cozinhar ovo, molhar com pãozinho, salzinho. Ai, que delícia! Não, o ovo é tudo de bom. E querendo ou não, por exemplo, a batata doce que a gente fala muito também, né? E que os antigos, principalmente os mineiros, comiam muito na forma de pão. É uma coisa muito bacana e é uma coisa que hoje está super na moda. Ovo cozido com batata doce. É isso aí. E no próximo bloco ainda tem sucos detox. Pra que serve isso, afinal? Mas a gente vai fazer uma pausa. O RF com você volta daqui a pouco. Agora, 12:21. Eu volto já. Como anda a sua alimentação? É saudável? Escreve pra gente. Fala o que você gosta de comer, né? Qual que é o costume aí da sua região? E o WhatsApp 19, que é o nosso DDD, 971024854. Faça como a Missilene, isso, a Missilene Oliveira, de Caldas Novas, um beijo pra você. Ela disse assim, olha, não perca um só dia o RF com você. Obrigada. É porreta de bom esse programa. É isso mesmo. Olha, bom, segundo a Missilene, ela gosta de comer bife acebolado, arroz e feijão. Oh, maravilha! Ela falou que na região dela, onde ela nasceu, que é o Pará, lá tem muitas maravilhas que nem sei o que escolher para dizer que gosto, pois só tem coisas boas lá. Pará, um beijo para você que mora no Pará também, né? Vamos falar dessa combinação arroz e feijão, já que a Missilene falou. É perfeita essa combinação? Olha, a combinação arroz com feijão nos dá muitos aminoácidos essenciais. O que é a melhor forma de consumir essa combinação? Arroz, sempre preferi arroz integral, ou negro, ou vermelho, né? Que nós temos essas opções. Fazer arroz com quinoa fica tão gostoso. E é uma forma de você colocar ômega 3 de origem vegetal na receita, mas, né, adicionar a quinoa ao preparo, já adicionar no cozimento. Ao invés de fazer 1 xícara de arroz, 2, 3 de água, porque os integrais precisam de um pouco mais de água, faça meia de arroz, meia de quinoa em grãos. E cozinha? Cozinha junto, mesmo tempero, tudo a mesma coisa. E é uma forma super bacana, porque a quinoa também tem bastante proteína, já controla bem o índice glicêmico desse arroz e, de quebra, está consumindo ômega 3 junto. Agora, tem que comer arroz, feijão, ou né, principalmente o feijão, todos os dias? Não. Quem consome a proteína animal, se consumir o arroz com a proteína, tudo bem. Quem não consome, aí é bacana fazer a combinação. Arroz com grão. Pode ser feijão, pode ser grão de bico, pode ser lentilha. Eu sou muito fã do grão de bico, que eu costumo dizer que grão de bico é grão da alegria, porque ele tem o triptofano. O triptofano é um aminoácido que dá aquela sensação de bem-estar. Então, é uma opção muito bacana. Substituir o feijão pelo grão de bico algumas vezes no mês. Ou até na semana, para quem gosta bastante, né? Que interessante. Olha, tem aqui uma ligação também, um recadinho, né? Ama Baião de 2. É o Isaías lá do Ceará.
Baião de 2. Ele quer saber se tem uma dieta, Patrícia, para ganhar peso, ganhar massa muscular. Quais alimentos são necessários a gente consumir? E ele está pedindo, manda um abraço aqui para minha mãe, a Lúcia, meu pai Francisco, um beijo. Olha, já estou ficando com fome essa conversa aqui. Baião de 2. Ah, maravilha. Então, você pode consumir os mesmos alimentos saudáveis, que todo mundo pensa assim, isso aí é alimento de dieta. Na verdade, a tradução de dieta no dicionário, o que é? Hábito de vida. Então, se você opta por uma dieta de comer pizza todos os dias, foi o hábito de vida que você decidiu fazer todos os dias. Foi o ser humano que associou essa questão de dieta com restrição. Porque quem quiser, consulta o dicionário. Dieta, a tradução, né, é hábito de vida, é uma escolha que você fez. Então, os alimentos saudáveis, você pode consumir, deve, para ganho de peso, porém em maior quantidade. Açaí, por exemplo, que a gente estava falando, o azeite, o coco. O coco tem uma gordura muito boa, é um alimento calórico, mas é super saudável. Tanto o coco fruta, coco seco, o óleo do coco. E esses derivados, né? Néctar de coco, ou fazer um coquinho assado no forno. As partes de castanhas, né? Que são coisas que a gente sabe que são calóricas, mas também são boas. Aí você come seu baião de 2 de vez em quando, no final de semana. Pipoca é bom? Sim, principalmente o milho de pipoca. O que acontece? No Brasil, o milho tem estado muito transgênico. Por isso que também não sei se você já ouviu falar do sorgo de Massália. O sorgo Massália. Explica pra gente. Sorgo Massália é um grãozinho que a gente fala pipoca de sorgo, né? Ele é um grãozinho vermelho que a gente estoura como pipoca. Ele fica parecendo uma mini pipoca e faz do mesmo jeito. Como ainda não é tão fácil acesso ao sorgo, usa o milho de pipoca, de preferência orgânico, sempre estourado com óleo de coco ou óleo de abacate, porque daí nós não temos a questão da oxidação. Então, pipoca é bom? Sim, desde que ela seja orgânica. Pipoca de sorgo é boa também, só que ambas estouradas com óleo de coco ou óleo de abacate. Nada de pipoca de micro-ondas. Agora a nossa pergunta vem lá de Alto Graça, Mato Grosso. Uau, que longe! Ela falou que ela adora comer. Tá igual eu. Silvana! A Silvana colocou até um desenho de uma panelinha aqui. A gente também come bastante. Ela falou assim, Patrícia, o que eu faço para emagrecer, acabar com essa gordura localizada, acumulada, já que fiquei grávida, agora não consigo perder essas gordurinhas? Ai, Silvana, olha, primeiro lugar, não sei há quanto tempo, né, que você deu à luz. Mas a gente sempre orienta aleitamento materno, que é uma coisa que auxilia muito o útero retornar para o lugar e aumentar a queima de calorias, por isso que a mulher tem muita fome. Porém, tenta fazer refeições a cada 3 horas, mesmo que a moda esteja no jejum intermitente, podemos até falar isso também, mas é uma forma da gente controlar o apetite. Depois, mas e essa moda do jejum intermitente? Funciona para todos? Depende. Se a pessoa ela tem muita fome, você fazer um jejum intermitente, a hora que você senta para comer, essa fome pessoa pode fica aumentar. quantas horas sem comer? De 12 a 16. 12 horas sem comer? Por isso que eu falo, é um método que às vezes a gente usa para algumas pessoas e dá certo, só que para algumas pessoas não adianta nem tentar. Então, nada é aquela coisa da individualidade, né? Nada pode ser generalizado. E tente sempre controlar sua glicemia. O que é controlar a glicemia? Numa fruta, salpica uma canela. Num arroz, uso integral. Não tem o arroz integral? Salpica uma farinha de banana verde, que é uma forma de controlar a glicemia. Aumenta o consumo de água entre as refeições. Não tome líquido com a refeição. Essas coisas pequenas, comer a cada 3 horas, farinha de banana verde na refeição, canela na fruta, aumentar o líquido entre as refeições, líquido água, e não tomar líquido com a refeição, você já vai ver uma bela de uma diferença em peso. Então, olha, a Patrícia lá de Campinas, você já então responda para ela, né? Não consigo diminuir meu arroz. É muito difícil e tenho diabetes. Poderia me dizer o que fazer?
Então, Patrícia, você pode fazer a mesma dica que eu dei para Silvana. Ou optar pelo arroz integral, ou vermelho ou negro. Se não for de fácil acesso para você, coloque uma colher de sopa a menos do arroz que você come hoje e você adiciona essa colher de arroz que você colocaria, você coloca de farinha de banana verde. Melhor forma ainda para você, além de perder peso, você controlar a glicemia. Tire 2 colheres de sopa do seu arroz, da quantidade do seu arroz de hoje, coloque uma de quinoa em flocos e uma de farinha de banana verde. Esses 2 alimentos você encontra em loja de produtos naturais, em gôndolas de produtos naturais em mercado. E os 2 controlam a glicemia e são anti-inflamatórios naturais. Então faz um belo de um controle no diabetes. A Micilene tá dando risada aqui, ó. Só tem um problema. Eu como muito, mas não engordo. Ó, então não é problema, né? Maravilha, né? Tem gente que é assim, né? Come. Vamos falar um pouquinho agora do detox, que tá nessa moda, suco detox. O que seria? O que funciona? Para que serve? Olha, detox é um termo que a gente usa, porque o nosso corpo, ele já foi programado para fazer a detoxificação. Então, o nosso fígado, tudo que você consome, seja um alimento, seja um medicamento, seja um alimento que veio com um bichinho, seja o que for, você colocou na boca, essas substâncias que seu intestino absorveu vão passar pelo fígado e esse fígado vai fazer 3 etapas de detoxificação. Para essas 3 etapas serem perfeitas, eficientes, faz a primeira, faz a segunda, faz a terceira, só que usa muitas vitaminas e minerais. Aí, essa substância, seja ruim, é expelida do organismo. Isso é nosso sistema detoxificante. Aí, o que aconteceu? Foi pego esse termo, detox, toma suco detox, que auxilia seu corpo a fazer essa função detox. Mas nós temos que tomar cuidado. O que é realmente detox? Suco de couve, desde que não entre laranja. A junção couve com laranja fica um suco natural de couve com laranja. Não faz função detoxificante. Pode ser couve com qualquer outra fruta, exceção de laranja. E uma brássica, né? Que couve é uma brássica. Então, muito potente para ser detoxificante é o brócolis. Fazer suco? Eu gosto muito de usar brócolis. Fica o sabor? Não fica. 3 raminhos de brócolis com uma fruta. Pode ser a fruta que for. Agora é época de manga aqui no nosso estado. Pêssego também. O pêssego tá bem docinho. Maçã é uma fruta que tem muito antioxidante. Mas pode ser a fruta de sua preferência. 3 raminhos de brócolis, a fruta. De preferência um limão. Aí, gengibre, para quem não tem pressão alta, lembrando que gengibre pode alterar a pressão, então temos que ter esse cuidado com o gengibre. Canela, que é muito bacana. E aí você faz seu suco detox. Você auxilia seu fígado a se livrar dessas substâncias. Mas sempre tem que ter o consumo de verduras e legumes e frutas ao longo do dia. Eu gosto de suco de berinjela. A berinjela, laranja, não sei se eu faço certo. Berinjela, laranja e gengibre, eu gosto. Então, experimenta acrescentar o brócolis, porque o brócolis com a laranja não faz junto com a berinjela. Igual pode ser adicionado, por exemplo, o brócolis, a manga e uma beterraba. Para quem tem pressão alta, suco de beterraba, excelente. Diminui a pressão sistólica, principalmente por até 11 horas. Ou, por exemplo, vou fazer de maçã com couve e cenoura, né? Legumes podem ser adicionados no suco. E o brócolis com a laranja não tem problema. É a couve com a laranja que faz uma reação química que não deixa realizar a detoxificação. Bom, se você está em casa, em dúvida, o que fazer, o que beber, a gente vai passar uma receita que a Patrícia, né, vai passar para você. E daí, passo a passo, já pega a caneta aí, anota e você já vai fazer o seu suco para tomar que horas? Olha, esse suco pode ser tomado pela manhã, excelente, porque o fígado de manhã, a hora que ele acordou, ele trabalhou a noite inteira. A gente produziu muito radical livre à noite
e todos os órgãos ficam trabalhando à noite. Então, aquela vitamina de antioxidante, que eu falo que você já toma pensando assim, toma corpo, um monte de antioxidante para a sua saúde. Ou também à noite, antes de dormir, também para dar uma mãozinha para esses órgãos que vão ficar a noite inteira trabalhando enquanto você descansa. Um copo é suficiente? O que render da receita, mais um copo, se quiser dividir com alguém, um copo pelo menos. Então vamos à receita, vou passar para você, já pega aí a caneta e anota. Olha, vamos começar, você vai colocar 3 ramos brócolis crus, como ela já falou. Uma fatia de abacaxi, que também é importante. Sim, abacaxi tem enzima digestiva e tem bastante fibra. 2 rodelas pepino, pepino é bom? Pepino e pepino é diurético, né? E aí ele ajuda nessa questão de fazer bastante diurese e tem potássio. Então é excelente também. Uma maçã. Maçã, muitos antioxidantes, principalmente na casca. Então essa maçã com casca. Ah, com casca? Com casca, porque daí não tem perigo de prender intestino e a gente aproveita a rutina, né? Que é esse potente antioxidante da casca da maçã. No suco vai também um limão. Isso. Uma colher de sopa de farinha de banana verde, uma colher de sobremesa gengibre ralado e uma colher de chá de canela em pó sem açúcar. Então, suco detox não vai açúcar. Isso, suco detox não vai açúcar nem adoçante. E água. Mas eu gosto de fazer com água de coco, somente se for natural. Água de coco de caixinha, você também foge da ideia de suco detox. E a gente falou um pouquinho da farinha, do gengibre. Tem uma pergunta aqui que está falando sobre, peraí, deixa aqui, sobre a noz da Índia. Né? Então, lá de Santa Catarina, um beijo, é a Silvia, um abraço, um beijo para você, todo carinho. Ela gostaria de saber sobre noz da Índia. No começo, quando eu comecei a tomar, fazia bastante efeito, agora demora a fazer. Isso é normal? E tem algum problema de tomar bastante tempo? Sim, porque a noz da Índia, na verdade, ela não é tão recomendada que nem essa moda preconizou, tá? A gente não usa a noz da Índia e ela é um laxante. E laxante não é uma coisa que é bom para a saúde, porque faz o efeito laxante a partir do momento que ele irrita a sua mucosa do intestino e faz você evacuar. Isso, muitas vezes, é dado um laxante porque a pessoa precisa para aquele momento pontual, é uma ação pontual. Não para você ficar tomando a longo prazo, porque daí você desgasta toda a mucosa do intestino, as bactérias gram-positivas, que são as que deixam nossa flora intestinal saudável, você não tem mais e aí você não vê mais efeito. Isso não é só com a noz da Índia, é com laxante, é com uma cáscara sagrada, é com sene. Então, sinceramente, laxante, arrume sua alimentação. Com alimentação saudável, a gente faz diurese, a gente faz termogenia e a gente faz evacuação saudável. A gente não precisa tomar diurético, a gente não precisa tomar termogênico, a gente não precisa tomar laxante. Essas são 3 coisas que eu falo que eu sou contra, porque com alimentação saudável, o seu corpo faz isso sozinho. Agora a pergunta do Valete, lá de Capivara. Qual é o melhor suco para o fígado? Já que ele gosta de tomar suco todas as manhãs, saudável. Olha que bom, bem saudável mesmo, porque, como eu disse, é o horário que o fígado está pronto para receber coisas boas. Experimenta esse com brócolis, coloque a maçã, porque a maçã para fígado é excelente, mas coloque com a casca. E não deixe faltar farinha de banana verde. O que você pode fazer é alternar a farinha de banana verde com uma quinoa em flocos, ou colocar também aveia, a quinoa em flocos, a farinha de banana verde. A farinha de banana verde, a ideia dela é o pré-biótico. Nós temos o probiótico, que são essas bactérias, que são lactobacilos que muitas vezes a gente prescreve para aumentar bactérias boas do intestino. Pré-biótico é a comidinha dessas bactérias e a farinha de banana verde tem. E outra coisa que é muito bacana para fígado, que é você que gosta e quer cuidar do seu fígado, é você bater junto uma colher de sopa de óleo de gergelim. Ou você bate junto ou você toma a colherada do óleo de gergelim e daí você toma o suco. Outra pergunta, lá de Campinas, Patrícia. Suco detox pode ser congelado?
Ou beber durante o dia também? Congelamento você pode deixar pronto. Por exemplo, já deixei uma manga picadinha, os abacaxis picados, a couve feita, 7 folhinhas de couve no copo do liquidificador, cobre com água, bate, derrama na bandejinha de gelo, né? Fez o gelinho de couve. 3 pedras de gelo de couve equivale a uma folha, tá? Aí você pode fazer isso e deixar pronto para facilitar. Só que quando eu preparo o suco tem que beber na hora. Aí tem que ser tomado na hora. Você pode deixar os ingredientes pré-preparados. E tomar ao longo do dia não é tão saudável, por quê? Porque você deixa de tomar água e matar a sede com suco. E cada vez que você consome, você pode fazer aquela questão de aumentar a liberação de insulina. Ao longo do dia, se você quiser tomar alguma coisa com sabor, faça uma água saborizada, né? Uma aguinha, coloque folhas de hortelã, coloque paus de canela, lá um pauzinho de canela, uns morangos, folhas de manjericão. Morango com manjericão fica uma delícia. Limão fatiado com gengibre também fica muito gostoso. Laranja com anis, é uma combinação muito, né? Coloca as estrelinhas lá de anis, uma laranja fatiada e deixa lá. Vai baixando a aguinha, repõe. Vai baixando a aguinha, repõe de novo. Muito legal. Olha, agora aqui, lá, Tadeu, Belo Horizonte, Minas Gerais. Ele falou, amo o programa. Obrigada, Tadeu. Ele gosta muito de cuidar da saúde. Queria saber o que é bom para tomar para substituir o açúcar, no caso de diabéticos. Olha, Tadeu, a melhor coisa é você usar o adoçante Stevia. O Stevia é o que a gente usa, porque como Stevia é uma planta, ele é o de melhor controle, que temos estudos seguros do uso, da eficácia e tudo mais. Além do Stevia, talmatina ou xilitol. Dos açúcares, o que mais não é que ele controla a glicemia, mas ele não altera tanto. Açúcar de coco. E encontra, a gente está falando para o país todo, é fácil? Sim. Hoje Tanto o açúcar de coco quanto o xilitol, a talmatina e o Stevia. Mas enquanto você não tiver controle na sua glicemia, você falar, não, minha glicemia não está muito controlada, fique no Stevia, ou no xilitol, ou no adoçante talmatina. Gente, quanta coisa! Olha, tem perguntas aqui, mas infelizmente o tempo, né? Passou muito rapidinho. Patrícia, tem que voltar outros dias aqui, hein? Volto sim, tem gente com todo perguntando prazer. da sopa ideal. E não vai dar pra gente responder aqui, Peninha. Só rapidinho, sopa ideal. Da sopa ideal, coloca sempre legumes e verduras, o que quiser. Uma fonte de carboidrato. Então, ou batata doce, ou mandioca, ou mandioquinha, ou arroz integral, ou macarrão sem glúten, um ou outro. E uma fonte de proteína. Seja carne, seja frango, seja peixe. Não é da nossa cultura sopa de peixe, mas há países que fazem, né, sopa de peixe. Ou colocar o ovinho depois de pronto, ou colocar o cogumelo, como que a gente falou. Ótimo. Obrigada, viu, Patrícia? Imagina, eu que agradeço. Vai voltar outras vezes, hein? Volto com todo prazer. Eu que agradeço o convite. Estamos de volta. Deixa eu mandar um beijo lá pra Ana de Amparo, ligadinha aí no nosso programa. E olha, chegou a hora do nosso quadro especial de cinema em parceria com o Cinepop e hoje o Renato Marafon traz pra gente a crítica do novo filme da franquia Jogos Mortais. Será que é bom mesmo? Meu nome é Renato Marafon e hoje eu vim fazer a crítica pra você do 8º filme da franquia Jogos Mortais. Será que é bom? Quem acompanha o Cinepop sabe que eu sou apaixonado por filmes de terror. Eu amo a franquia Jogos Mortais. Ela se tornou aí a franquia mais rentável da história do cinema para o gênero terror. Os 8 filmes arrecadaram 900 milhões de dólares e entraram para o Guinness Book. E eu sou apaixonado porque o primeiro filme foi lançado em 2004, numa época que os filmes de terror estavam em baixa. A gente ia acabar de sair dos slasher movies que deixaram de ser moda e tal. Tava começando aquele negócio do found footage, mas Jogos Mortais revolucionou o cinema. O diretor James Wan, que tinha poucos recursos,
conseguiu fazer um filme assustador com uma reviravolta mirabolante que a gente nunca tinha visto nos cinemas, usando apenas 3 atores, uma locação, e o filme deslanchou. Eu achei genial o final. Fiquei um tempão chocado, assim. Claro que eu não vou contar, se ainda não assistiu, corre assistir, porque você vai precisar saber sobre o primeiro filme para entender esse 8º. E depois ele se transformou aí no mestre do terror, lançando as franquias Invocação do Mal e Sobrenatural. Então agradeça aí o James Wan por a gente ter a franquia Jogos Mortais hoje. Como o filme fez muito sucesso, arrecadou milhões nas bilheterias, tinha custado pouquíssimo, é claro que a Lionsgate no ano seguinte já lançou uma sequência. Porém, a sequência mudou totalmente os rumos da franquia. Ao invés aí de abusar de uma história com poucos recursos, eles colocaram mais personagens, mais armadilhas, mais sangue, mais, menos genialidade. Não era tão inovador quanto o primeiro filme, mas era um filme super legal. A gente tinha ali várias armadilhas. Até o 3º filme a franquia foi genial, tinha várias reviravoltas, no final sempre tinha alguma coisa chocante que deixava a gente assim. E depois o 3º filme começou a desandar, mas eu ainda tenho um carinho muito grande pela franquia. Até hoje eu tenho pavor daquela cena que a garota, se não me lembro, era a Amanda, cai numa piscina cheia de agulhas e a gente vê ela levantando com aquele monte de agulha pendurada. Aquela cena, pra mim, até hoje, foi uma das cenas mais fortes da história do cinema. A partir do 3º filme, a genialidade da franquia foi caindo e foi dando espaço para produções caça-níqueis, que já não tinha mais aquele apelo com o público, e culminou em Jogos Mortais, o final. Um dos títulos aí mais enganosos da história do cinema, mesmo porque agora a gente tem um novo filme, que é Jogos Mortais Jigsaw, 7 anos depois do final que eles tinham dado aí pra trama. Pra tentar dar sobrevida aí pra franquia, a Lionsgate chamou os irmãos Michael e Peter Spearing, daquele filme que eu já tinha dado a dica, que maravilhoso, Predestination, com o ator Ethan Hawke, que tá na Netflix. Se você ainda não assistiu, assista. E eles conseguem alterar algumas coisas e trazer um sangue novo aí pra franquia, mesmo porque a gente tem várias cenas de terror aqui acontecendo durante a luz do dia, coisa que nunca tinha acontecido na franquia Jogos Mortais. E também eles tiraram aquela paleta azul escura, meio sombria, com fragmentos dos filmes anteriores, e conseguiram mudar um pouco o mise-en-scène. Então a gente tem aqui um filme que dá uma renovada nos filmes anteriores da franquia e uma alterada aí na trama. Jogos Mortais Jigsaw começa com vários corpos aparecendo, todos tendo uma morte horrível, e cada um deles com uma peça de quebra-cabeça que remete ao Jigsaw. Mas o John Kramer morreu há 10 anos, ou seja, supostamente não pode ser ele, e os investigadores começam ali a pegar esses corpos para tentar montar o quebra-cabeça e descobrir que mensagem esse assassino tá querendo passar. Será que é o John Kramer? Como ele teria voltado? Ou será que é alguém copiando as armadilhas do Jigsaw muito bem? O legal é que cada um dos protagonistas tem ali um passado meio obscuro, é claro. Então o Jigsaw escolhe eles pelo passado meio sombrio. E a gente tem como protagonista a Laura Vandervoort, de Supergirl. Ela tá sensacional aqui no filme, ela tem vários dilemas pessoais, e quem também rouba a cena é o Paul Bernstein, que são as duas vítimas ali que ganham mais destaque no filme. O novo filme deve agradar os fãs da franquia, é um dos filmes mais gore, cheio de sangue, violência, tem algumas armadilhas bem geniais aqui, mas as reviravoltas da trama, que eram tão conhecidas aí em todos os filmes da franquia, não são mais tão plausíveis e não convencem como antigamente. Eles começam a usar os mesmos recursos que eles usaram nos filmes anteriores para tentar deixar o espectador chocado, mas eu acredito que a reviravolta final deve dividir opiniões. Muita gente vai gostar, vai achar inteligente, mas tem gente que vai achar aí que já tá batido, que já tinha sido usado antes. Eu tô em dúvida aí também. Eu gostei do filme por causa das mortes, são muito bem feitas, temos bastante cena gore, de violência, sangue jorrando pra todo lado, aquela coisa aí que os fãs da franquia Jogos Mortais gostam, mas a história é bem batida, dá pra gente já descobrir o que vai acontecer antes, então não tem uma trama muito inteligente. Mas será que a franquia Jogos Mortais precisa ter uma trama inteligente? Fica a dúvida aí. Por fim, Jogos Mortais Jigsaw
deve agradar os fãs da franquia. Eu gostei do filme, mas ele já mostra aí que a franquia perdeu fôlego ao longo dos filmes. Eles deveriam preferir um reboot ao invés de continuar a história de Jogos Mortais no final, mesmo porque a história do Jigsaw e do John Kramer já tá batida, já era para ter sido encerrada há muito tempo atrás. Vale a pena pela nostalgia, pelas mortes sangrentas e pra gente ver um pouco mais aí do Jigsaw. Já faz 7 anos desde o último filme dele, mas é um filme que não adiciona nada ao legado do John Kramer. Jogos Mortais Jigsaw, nota 5. É isso aí, Renato. E assim, nós encerramos o RF com você de hoje. Espero que você aí de casa tenha gostado, aproveitado bastante. Uma ótima tarde e até amanhã.